Olá, pessoal. Muito bem-vindos, sejam bem-vindos, bem-vindas. Você sabe, né, que é uma alegria para nós termos essa hora, temos esse encontro. PGM 30 anos, PGM 30 anos. Obrigado que você está com a gente hoje, você que é um PGMista, e a gente ainda não tem, está começando esse programa, não tem noção exata de quem vai estar nessa conversa de hoje, mas, de fato, essa conversa é um esquenta, né? É um esquenta para o nosso encontro. E a gente achou que era muito bom que pudéssemos nos encontrar antes. Então, Osmar está lá em Portugal, está com a gente aí, o Ricardo, o Zé, a Cileda e eu. E também a gente se encontra hoje com gratidão, né? Com gratidão a todos vocês que são PGMistas, com gratidão pelo pessoal que tornou possível essa nossa conversa. E assim, é com alegria, com gratidão que a gente tem essa hora juntos. Eu começo, será que, assim, eu começo com um segredo, né? É que a gente, de fato, esse PGM era só uma desculpa para a gente poder se encontrar, né? Osmar falava isso várias vezes, né? A gente fazia encontros do PGM, diferentes turmas, são 8 no decorrer de 30 anos, mas era uma desculpa para a gente poder se encontrar, que o importante era que a gente pudesse ter um tempo juntos. Brincadeira, mas, de fato, a gente quer celebrar nesses 30 anos a nossa amizade, a gente quer celebrar cada turma, né? À medida que nós estávamos pensando nesse evento do PGM 30 anos, memórias vieram, né? Memórias vieram na nossa memória, e a gente começou a ter nomes, pessoas, encontros, né? E faz umas semanas, né, Ricardo, a gente esteve lá com vocês, em Brasília, na Igreja do Planalto, e a gente tirou uma foto com todo o pessoal lá da Igreja do Planalto, que fez parte do PGM. É quase um nepotismo, né? De tanta gente que tinha nessa foto do pessoal que passou lá na Igreja do Planalto, como símbolo desses 30 anos de caminhada. Quem sabe a gente começa essa nossa conversa, que vai estar aberta também para as perguntas de vocês, para os comentários, você coloca no chat, você entra aí para que a gente possa ter esse esquenta de conversa nessa próxima hora. E a gente começa com história, né? E eu acho que a gente tem que começar com o nosso ancião, né, Osmar? Quando você pensa, né, Osmar, lá... você ainda morava em Curitiba, né? Quando esse negócio todo começou a ser sonhado. O que veio Morava. Não, no Rio de Janeiro já, né? Começou. Nossa amizade começou no Rio. Não, a nossa amizade, sim, mas não, em São Paulo. Tá. A conversa foi em Curitiba, assim. Na realidade, a gente vinha de muitos encontros, né? No contexto da Aliança Evangélica Brasileira, do CBE, da Vind. Então, a gente se encontrava muito. Daí acabou tudo isso. E aí eu falei, puxa, a gente precisa achar um outro jeito de a gente continuar se encontrando. Sim, porque até, por exemplo, no Congresso a gente se encontrava uma vez por mês, né? Para planejar, lembra? Depois tudo a EVB, tudo. Então, eu sentia falta desses encontros, né? Mas acabou, aqueles grandes encontros da Vindes, da EVB. Então a gente falou, puxa, vamos se encontrar. E aí surgiu a ideia, né, de falar, vamos deixar um legado para a próxima geração e também vamos ter, como interlocutores dessa nova geração. A gente precisa estar ficando velho, então a gente precisa conhecer um pouco a mente do jovem. Então foi assim que começou, né? Pois é, né? Você estava falando que há 30 anos atrás a gente achou que estava ficando velho e que tinha que conversar com novas gerações, né? Imagine agora, né? Isso que o relógio vira. O relógio vira, Osmar. E você, Ricardo? Não, eu me lembro assim de... O ano eu não me lembro, mas foi um encontro da FTL que aconteceu aí no interior de São Paulo, onde eu apresentei um trabalho a seu pedido, né? Eu tinha recém-chegado do Canadá, então isso deve ter acontecido aí por volta de 94, 93 para 94. E eu apresentei esse trabalho
E você, quando terminou, você pediu para que eu explorasse mais, diluísse mais, um pouco mais o conteúdo, que ele estava bem condensado. E daí foi quando nasceu o livro Caminho do Coração. Mas antes do livro ser publicado, você já tinha conversado com o Osmar e entrou em contato comigo para a gente pensar na possibilidade da criação desse grupo, né? E aí tinha eu recém-chegado do Canadá, com uma influência muito grande do Dr. Houston, que ainda não era uma pessoa muito conhecida por aqui. O Osmar, que teve uma longa caminhada com Hans Burke, com toda a formação espiritual. Você, né, e na época chamamos também o Ricardo Gondim, né, que era oriundo assim do movimento mais carismático, mais pentecostal da Assembleia de Deus, para começar esse projeto de formação espiritual, de reflexão teológica com um grupo menor, né? Acho que a gente já não é que eu não me sentia cansado assim dos grandes encontros, né? Mas a gente já percebia que os grandes encontros tinham uma limitação em relação à pessoalidade muito grande, né? Então começamos com um grupo de gente mais nova, um grupo pequeno e sem a menor expectativa de que isso duraria 30 anos, né? E se a gente não tivesse assim a vida tão limitada, né, talvez seguiria aí por mais algum tempo, né? Mas assim, a gente não tinha, né? Uma das coisas bonitas para mim do PGM é que ele foi um processo assim de uma gestação espontânea e de um processo que foi se desencadeando um após o outro, sem que a gente preocupasse tanto se daria certo ou não. Eu acho que foi uma dessas coisas bonitas que o Espírito Santo faz acontecer, sabe? Sopro do Espírito, um sopro do Espírito. Uma dessas coisas que a gente olha para trás, não explica assim por que não foi planejado assim, de forma a gente garantir que ele seria isso e daria no que deu, né? Não planejou. Por isso que eu tenho uma gratidão muito grande pelo PGM, sabe? Minha gratidão é porque eu vejo nele uma obra do Espírito, né? Não, tem muito pouco da gente nele. Verdade. Então, essa eu acho que é uma das coisas já que a gente tem que colocar, né, nesses anais dos 30 anos, sopro do Espírito, né? Sopro do Espírito. Além da gente, né, muito além da gente, e na gente também, né? Sopro do Espírito. Sileda, PGM chegou na tua vida? Puxa, o PGM chegou na minha vida num quarto. E Osmar sentado no quarto. Se eu contar essa história, eles não vão ler o livro. Essa história está cantada no livro. Mas, assim, resumindo, o Valdir, doente, uma febre que voltava, não passava, e Osmar, que era nosso vizinho na época, né, Osmar veio, chegou, sentou e ficou lá. E ele vinha, sentava e ficava lá. E o Valdir me dizia, quando ele saía, esse cara não tem o que fazer, né? E essa amizade, o PGM tem muito a ver com isso, eles conversando ou ficando calado, compartilhando silêncio, e aí nasceu essa ideia de vamos fazer isso com mais gente. Eu lembro da voz do Osmar, do tom do Osmar, dizendo, se a gente fizesse isso, juntando uma turminha de jovens líderes. E aí nasceu, começou. Acho que essa é uma segunda palavra, né? Se a primeira palavra foi sopro do Espírito, acho que a segunda palavra era presença, né? Presença, né? Essa presença que não necessariamente é uma presença produtiva, mas é uma presença. E acho que essa é uma das coisas que, né, Osmar, você trouxe muito para a gente, né? Para mim, pelo menos.
muito importante, né? Agora, o Ziel é quase como o apóstolo Paulo, né? Ele é um filho fora do tempo, é isso? Ele é um temporão, o Ziel, você é um temporão nesse grupo? Eu entrei na banda depois, né? Então, eu acho que a primeira pessoa a conversar comigo foi o Ricardo, eu acho. Eu estava voltando eu estava deixando a IFES naquele momento, depois de uns 30 anos no trabalho estudantil. E aí, considerando... Eu estava quase saindo da IFES, acho que não tinha saído da IFES ainda, mas considerando o tempo de saída, aí o Ricardo veio e conversou comigo sobre a possibilidade de me unir à banda com vocês aqui, né? Para tocar esse rock com vocês esse tempo todo, porque a PGM é quase uma banda de rock que dura muito tempo, né? A gente Então, trocou o baterista, eu entrei depois, né? Mas então... Rolling Stones evangélicos. Assim, os Rolling Stones, a gente é o Rolling Stone Lectio evangélico, né? Então... mas assim... A minha aproximação ao PGM começou primeiro com os textos, né? Eu conheci vocês primeiro por meio dos livros, dos textos. Depois, eu ainda adolescente, quase entrando na universidade, eu participei de eventos onde vocês estavam no palco. E depois eu fui me aproximando mais de vocês, até que um dia eu comecei a fazer parte da banda. Mas assim, então eu conheci vocês primeiro pelos textos, depois... o encontro pessoal dos eventos e depois a oportunidade de compartilhar com vocês. Então, essa proximidade, né, essa possibilidade de caminhar com vocês é de alguém que primeiro recebeu de vocês por meio do que vocês escreveram. Depois recebeu de vocês na maneira como vocês viviam a fé de vocês, a maneira como vocês articulavam a vida cristã, e depois caminhar junto com vocês. Então, eu sou talvez o mais graduado do PGM aqui, eu peguei todos os diplomas possíveis, né? A gente fala bastante assim dessa nossa caminhada, mas já caíram aí, acho que 2 nomes, né? Que são nomes de pessoas que foram importantes na nossa caminhada. Né? Então, assim, nós tivemos oportunidade, o privilégio de diferentes gerações que caminharam de alguma forma, que a gente teve o privilégio de caminhar com eles, com elas, né? Mas a gente podia falar um pouquinho sobre as pessoas que nos mentorearam. E como que a gente chegou a isso, né? Como que essas pessoas foram marcantes na nossa vida, né? O Ricardo, você já falou um pouco sobre isso, né, Ricardo? A gente podia aprofundar isso um pouco. Eu me lembro que você falou do James Houston. O James Houston esteve com a gente não sei se era num evento ou em 2, né? Ele teve em 2. Ele teve um no Lar Belém, em Campinas, teve um outro em Curitiba. Eu não me lembro de um terceiro, não, mas esses 2 eu me lembro muito bem, que ele esteve conosco. E se você dissesse qual é a herança que o James Houston deixou para você? Aí, acho que algumas coisas... Bom, não tem como estender nisso, não. Mas, assim, talvez 2, eu deixaria assim de uma maneira que marcaram de uma maneira bem forte, bem profunda. Uma delas foi a importância da pessoalidade. De sair dessa visão, dessa proposta de um projeto para alguma coisa de natureza mais pessoal. Ele sempre foi muito pessoal. Eu me lembro dele dizer, por exemplo, que a relação dele com os seus alunos nunca terminava com a formatura. Ele estendia esse relacionamento com eles. Ele dizia que vinha aqui no Brasil, como acontece conosco em relação ao PGM, a gente organizava o evento, mas ele vinha para cá para encontrar alunos, para encontrar pessoas que ele mentoreou.
E ele seguiu fazendo isso muito depois da gente deixar a escola, sair de lá e tal. Ou seja, ele mentoreou a minha vida assim, de maneira bem direta, contínua, até 2017, 2018, quando ele teve que se recolher um pouco mais por conta... Aliás, em 2019, né, para 2020, por conta da pandemia e por conta da idade dele, mas aí depois, com conversas por telefone, e e-mail, etc. Então, a pessoalidade foi uma contribuição assim, extraordinária. Assim, a fé para ele, a teologia para ele, só fazia sentido se fosse pessoal. Né, não intelectual, não abstrata. Né? Eu me lembro de uma conversa com ele em 91, e ele me disse assim que se eu quisesse estudar para obter um título, era só continuar estudando, fazendo prova, que eu teria o título. Mas se eu quisesse uma teologia para ter a minha vida transformada, aí eu poderia voltar, procurá-lo, que ele iria me ajudar. Mas para conquistar um diploma, ele falou, faça a prova, e você vai ter seu diploma. Mas se você quiser uma teologia para a vida, aí você me procura, que eu posso te ajudar. E foi a escolha que eu fiz na semana seguinte. Voltei e disse, não, eu quero isso. Né? E a outra coisa assim, que me marcou muitíssimo assim, na caminhada com ele, né? Além da... Assim, muita coisa, mas além da pessoalidade, né? Na experiência da fé, na forma como nós nos relacionamos com Deus, etc., foi, que é muito ligado a isso, né? Que foi a importância dos relacionamentos e das narrativas pessoais. Assim, ele sempre preocupou em ouvir e compreender as narrativas, as histórias, e, a partir delas, construir as pontes para um relacionamento pessoal e mais profundo. Então, a pessoalidade, a narrativa e a importância das narrativas pessoais, para mim foram duas contribuições, além de tudo que eu aprendi com ele, mas foram duas coisas assim que para ele era muito importante. Assim, ele brigou comigo a vida inteira para eu nunca chamá-lo de Dr. Houston, eu tinha que chamá-lo de Jim. E eu não dava conta, assim, eu lutei para tentar, mas eu não conseguia. Mas para ele era importante que eu o tratasse como Jim, porque ele queria estar na mesma condição, no mesmo patamar que eu para qualquer conversa. Ele não queria de forma alguma que eu o visse como um doutor, nada. Era o Jim. Isso para mim foi muito marcante, sabe? Isso mudou muita coisa e muitos paradigmas na minha vida. Ouvindo o Ricardo, né, falando do James Houston, acho que a gente percebe o quanto disso que você falou, né, Ricardo, a gente tentou transferir também para o PGM, né? Sim. Que também no PGM o pessoal te chamando de Ricardo, né? Assim, um pouco essa ideia de como que a gente transmite isso, né? Isso. E toda a rica contribuição da história dos pais da igreja, de tudo isso, que foi muito importante, né, Valdir? Para todos nós, né? Para todos nós. Muito importante. Osmar, você tem um pouco uma outra caminhada, né? Uma outra fonte. Esse dia eu estava pregando numa igreja da Assembleia de Deus, Osmar. Aí eu contei uma história falando sobre o momento da minha vida onde eu estava assim, muito neurótico, correndo muito, tá? E onde você me chamou para um encontro aqui em Curitiba, com Hans Burke, de uma semana. Era aqueles encontros onde tinha que ter papel carbono e escrever as orações com papel carbono, entregar uma cópia, ficar em silêncio, né? E eu já, né, de repente, queria beliscar a parede. Então, você foi um instrumento, né, que me trouxe para dentro dessa escola. Eu estava lembrando aqui de uma outra história que eu queria contar para vocês, do PGM, que talvez não contei para ninguém ainda. Logo que eu mudei para o Rio de Janeiro, mais ou menos 79, 80, alguém de São Paulo ligou para mim e disse assim, olha, tem um pastor aqui, você pode hospedá-lo, um inglês, porque ele vai passar 2 dias no Rio de Janeiro. Eu falei, tá bom. Era o John Stott. A pessoa chegou em casa, tirou o sapato, ficou de meia, começamos a conversar, ficamos 2 dias juntos conversando.
E perguntou: o que você está fazendo aqui, Osmar? Eu falei: eu estou plantando uma igreja aqui nesse lugar, que é a Zona Sul do Rio de Janeiro, em Ipanema. Eu falei: então você tem que ir para Manila, porque vai ter uma consulta lá sobre evangelização urbana. Eu falei: tá bom. Quando que é? Daqui 2 meses. Então, você vai receber toda a passagem, vai receber tudo direitinho, você vai. Daí, quando eu chego no avião, quem que eu encontro? O Valdir. Perdidinho. E nós fomos para a Tailândia, né? Pattaya, em Tailândia. E lá no meio daqueles figurões todos, aí o Valdir falou: como é que a gente vai levar esse negócio para o Brasil, lembra? Lausanne. E aí foi surgindo essa amizade, foi surgindo no contexto também dos encontros de Lausanne, né? Mas essa história, eu soube disso, como que eu podia imaginar, planejar uma coisa dessa? Nunca. Então, bom, o que você perguntou para mim mesmo? Sobre a sua influência. Também, Osmar, essas histórias de pessoas que marcaram a nossa vida, né? Influenciaram a nossa vida, né? E você mas, assim, eu fico até com vergonha de contar isso, só porque parece meio assim, né? Demais, mas aconteceu isso, foi assim. Daí, por conta disso, eu fui 2 vezes lá no London Institute com ele, a gente ficou 1 mês lá, no Summer Course, e lá eu conheci os Guinness, conheci o Jamie Wilson, que dava aula lá também. E de repente, do nada, eu imagino, conheci ninguém assim. Ziel, provavelmente você também citaria um pouco de John Stott aí na caminhada. Né? A minha história com o Stott é muito engraçada, porque a primeira coisa do Stott eu li aos 16 anos, me deram um livro, Cria Também a Pensar, para ler. Eu estava em 77, governo militar, eu estava na escola, no movimento estudantil, assim, muito, muito encafifado, porque a maneira como eu vivia a minha fé, eu cresci num ambiente batista muito, muito fechado, muito tradicional, não tinha muita relação com a realidade. A gente nem podia fazer pergunta, porque fazer pergunta era uma expressão de falta de fé. Aí botaram na minha mão, na ABU, eu ganhei. Eu creio também a pensar que a primeira edição, que tinha uma capa colorida, bem antiga, e eu li aquele livro, foi quase uma segunda conversão. Quer dizer, eu posso fazer perguntas, eu posso pensar, isso abriu o leque. Isso foi em 76, 77. Bom, por causa desse livro, eu acabei me envolvendo com o Ministério Estudantil, com a ABS no Rio, depois a ABU, enfim. E foi toda uma vida na ABU, foram 33 anos. Quer dizer, ainda continua, porque eu tenho outra função agora, mas... E é interessante que depois o Stott veio ao Brasil em 89. Nessa época eu estava em São Paulo, responsável pela ABU Nacional, e o Stott tinha esse hábito de, ao visitar um país, fazer alguma atividade junto com o movimento nacional da IFES, no nosso caso é a ABU. E aí, numa reunião com ele, eu não falava inglês, eu tinha que usar a tradução, o John Griffin era o meu tradutor E o Stott virou para mim e perguntou o que eu estava fazendo na ABU. Ele sabia um pouco do que estava passando pela ABU e perguntou a minha idade, eu tinha 27 anos. Ele disse: você é muito menino, você não está preparado para esse tranco que você tem que enfrentar. Você tem que vir para a Inglaterra comigo, ficar um tempo lá comigo, que eu quero caminhar com você de perto para te ajudar a te preparar para esse processo. Aí do homem que eu conheci no livro, do nada, de novo, assim, aparece aqui no Brasil, e 2 anos depois eu estava na Inglaterra com ele para passar aquele ano com ele lá, e foi um primeiro intensivo de 1 ano, e depois, por causa do meu trabalho na IFES, eu ia sempre para a Inglaterra e a gente sempre se encontrava. E depois, mais no final da vida, em 2000, o Stott chamou um grupo de 40 pessoas para uma reunião pessoal com ele. E eu fui para esse encontro. Esse encontro aconteceu lá na Wycliffe, na Inglaterra, ali um pouco ao sul de Londres. Nesse encontro, o Stott queria fazer a seguinte pergunta. Ele disse: olha, eu vou morrer dentro em pouco, e eu quero que vocês me ajudem a decidir das coisas que eu iniciei que devem continuar após a minha morte. Nós nos dividimos em algumas comissões, ele fazia devocional pela manhã, a gente trabalhava durante a tarde, o dia, e à noite a gente dava um relatório do que a gente achava que devia continuar. Eu já estava impressionado, perguntando por que o Stott tem que perguntar para a gente o que deve continuar, mas enfim, ele estava fazendo aquilo, era um privilégio e uma responsabilidade muito grande.
E aí, à noite, sem que eu não sabia, eu não conhecia, o Timothy, o biógrafo do Stott, estava presente na reunião. Ele que tinha sido bispo na Inglaterra durante um bom tempo, muito amigo do Stott, ele estava lá observando a reunião e fazendo anotações. E à noite, o Lindsay pediu que 3 pessoas vinculadas à ABU Internacional compartilhassem o seu vínculo com o Stott. Um deles foi o Laz Newman, da Jamaica, também vinculado com Lausanne, atualmente. Eu e mais uma terceira pessoa que eu não me lembro quem era. E eu contei a história, então, de Um Menino no Rio, com o livro Crer Também é Pensar, como é que esse livro impactou tanto ao ponto de me fazer, anos depois, ir estudar com o Stott, e anos depois estar naquela reunião ali com ele, né? E aí o biógrafo gostou da história e acabou colocando a história na biografia do Stott. Está lá anotado, ficou registrado. Acabou que o moleque do Rio furou a fila e entrou na biografia do Stott lá. O trombadinha carioca furou a fila da história. Aí, em 2011, a gente estava na Polônia, na Assembleia da IFES, e era dia 27 de julho, às 5 da tarde. Toca o telefone do Laz Newman, a gente está jantando, ele se levanta e ele diz assim, recebi agora uma ligação da Inglaterra, o Uncle John, pela manhã, pediu para ouvir o Messias de Handel. Ele passou a manhã ouvindo o Messias e agora à noite foi se encontrar com ele. E a gente mudou toda a programação da Assembleia da IFES Mundial para poder um culto de ação de graças pela vida do Stott, a maneira como ele tocou a vida de muitas pessoas por meio dessas conversas pessoais, por meio dos livros, por meio dos encontros, por meio da escola lá em Londres, onde eu também estudei, onde o Osmar citou aqui. Então, são pessoas que a gente, nem nos meus melhores sonhos eu pensava nisso, né? Mas essas pessoas atravessam a vida da gente e vão deixando marcas. E eu sinto que isso é um legado. E o PGM foi um bom espaço para eu compartilhar esse legado com outras pessoas, com outras gerações, né? Então, né, a gente tem essas histórias que a gente vê, de repente, projetadas no PGM, e, Cileda, quem sabe a gente faz já uma transição também, né, que são as nossas histórias, mas, de repente, tem as histórias dos 30 anos, quando se você tem alguma memória que você gostaria de dizer, olha, o PGM foi importante por causa disso, alguma... Né? Tem uma pergunta aí que eu não gostei muito, né? Que diz qual a turma do PGM favorita de vocês? Eu vou dizer todas, claro, né? Todas. Né? Mas assim, o que você Tem tantas histórias, mas eu me lembro, eu não participei dos primeiros grupos do PGM ativamente, por causa do meu trabalho, eu não podia estar lá. Eu trabalhava com Valdir, as ideias, era pontual, mas uma pessoa, eu me lembro, no encerramento do primeiro grupo, lá no La Filadélfia, São Bento, que um jovem pastor, na época, ele disse... Gente, e tinha quase só homens naquele grupo, tinha poucas mulheres, e a ideia era de participação individual. E ele falou, gente, eu preciso voltar para casa e compartilhar com a minha esposa o que eu aprendi aqui, isso muda meu relacionamento, meu jeito de viver matrimônio, família, isso precisa continuar. Foi a primeira proposta que eu vi assim, muito clara de que aquilo não era só um encontro de 3 anos que precisava se reproduzir. E tem muitas histórias assim, mas eu acho importante lembrar que não se completaria 30 anos de PGM sem uma retaguarda. Tem muita gente, era cada um no lugar. O Osmar logo mudou de Curitiba, o Ricardo estava em Brasília, o Valdir viajava pelo mundo todo. Como que a gente organizaria esses encontros? Então, eu queria mencionar o fato de que havia pessoas na retaguarda que fizeram isso possível. No começo, eram as assistentes do Valdir, né, a Ana Flávia foi uma das pessoas que esteve nesse processo,
depois, acho que do segundo para o terceiro encontro, o Everton. Não, o Valdir disse assim, não dá para continuar esse troço, nós não vamos dar conta, alguém tem que fazer isso, nenhum de nós consegue organizar. E aí Everton e Raquel estavam concluindo o grupo, disseram, nós assumimos, mas vocês não podem parar. Então, eles começaram a cuidar da logística, da organização, que depois, depois de dois grupos, eles disseram, agora a gente com filhos pequenos mudando para Brasília, a gente não pode mais. E aí eles estavam organizando os 15 anos do PGM, e nesse grupo que estava organizando estava a Cris e o Sandro, e eles passaram bastão. Então, Cris e Sandro estão lá desde agora. Eu ouso dizer, eu acredito piamente que não teria continuado o PGM até agora sem essas pessoas que fazem a retaguarda, o trabalho, que carregam o piano até agora. Então, eu falo sobre o Ministério da Retaguarda, a vocação para a retaguarda, para estar junto, e esse pessoal que não aparece no palco, nas falas, tem feito possível. A gente tem uma gratidão enorme por esse pessoal que comprou, né? E ainda hoje, agora, com o Encontro dos 30, tem toda uma equipe fazendo o que se dependesse dos 4 cavalheiros, não aconteceria, porque não tem tempo, porque não teria energia, não tem conta. Então, essa história eu gostaria de registrar. Então, a gente registra a gratidão. A Cirila falou do Everton, da Raquel. Eu queria lembrar a Neila, né? A Neila está lá no início, deu apoio para a gente. Hoje ela mora lá em Brasília. A Ana Flávia já foi mencionada. E Cris e Sandro, já nesses vários anos, que estão acompanhando a gente nessa retaguarda. E a gente tem muita gratidão por essa caminhada que, de alguma forma, também indica uma caminhada conjunta, né? O pessoal que está participando, eu estou olhando aqui os nomes, né? Vocês que estão vindo, alguns estão lá longe, né? Mariana e Matheus estão lá da França assistindo. Eu não vou nem conseguir mencionar todos, né? A Nath, por exemplo, recém chegou em Palmas, ela está assumindo o Ministério Pastoral em Palmas agora, né? Então, assim, eu acho que essa é uma das outras notas de gratidão, é encontrar gente. Por onde a gente anda, a gente encontra gente que tem uma história de PGM. Né? Acho que uma das perguntas que está surgindo aí é qual é a emoção nossa de close, encerrar, de 30 anos, quando que, né, como que é isso de fechar? Por que a gente está fechando e qual é o nosso sentimento, a nossa percepção para esse fechamento do PGM nesse molde como nós o temos experimentado? Eu vi a pergunta aqui, Valdir, e assim, eu nem cheguei a pensar sobre como está encerrando, né, a emoção do começo, a emoção de hoje. Mas, assim, a emoção da jornada percorrida. Né? E... assim, eu já disse, né, que eu olho para trás e o que eu vejo é essa mão invisível do Espírito Santo nos conduzindo, mas, assim, a emoção que talvez que mais marcante para mim agora, nesse momento, é de reconhecer como que uma coisa tão leve, sem CNPJ, sem escritório, sem orçamento, sem recurso, sem nada, né? Como que ela permaneceu durante 30 anos caminhando de maneira serena, de maneira constante, fiel. Essa emoção, assim,
da permanência, esse sentimento assim de que Deus nos preservou, não só nós aqui, que estamos aqui nessa live, mas com toda a comunidade de PGMistas, assim, como que Deus nos preservou, nos guardou. E nos guardou assim, mantendo-nos amigos, mantendo-nos dentro da missão, dentro da vocação, e com as nossas contribuições distintas ao longo de todos esses anos, porque às vezes eu olho anotações nos nossos cadernos lá dos primeiros PGMs e olho as anotações de hoje, né, dos últimos, a gente percebe que caminhamos, né? Nós não permanecemos assim estáticos como num curso assim que se repete a cada 3 anos para um novo grupo, mas assim essa dinâmica onde cada grupo, cada encontro teve a sua marca própria, teve aquilo que caracterizou, aquilo que essa permanência que eu não consigo explicar, eu não consigo dizer, olha, ela aconteceu por isso. Se alguém me pedisse, olha, o que fez com que isso permaneça, eu não sei responder. A única resposta que eu teria para dar, olha, assim, Deus, na sua graça extraordinária, né, nos seus propósitos que são maiores do que os meus, nos seus planos que transcendem os meus, Ele quis assim. E assim foi, assim tem sido. Então, a minha emoção, quando eu olho para trás, é ver que a permanência foi uma marca assim, importantíssima para mim, sabe? A permanência. Uma das coisas que eu sinto, assim, que eu tenho pensado sobre essa emoção, é o seguinte, eu já vivi o suficiente para perceber que ministérios longos, projetos longos, produzem desgastes. E esses desgastes podem levar até a níveis de cinismo, inclusive, dado o grau de desgaste. Mas a experiência que eu tenho no PGM é que, ao invés de desgaste, o que eu vim experimentando nesses anos todos é uma renovação. Cada encontro... Uma renovação de ânimo, renovação de esperança, renovação de perspectiva, sendo ministrado pela nova geração que chega com as suas perguntas, com as suas dúvidas. Não é que não houve problemas, não é que não houve tensões, não é que não houve momentos difíceis no país, na igreja, na vida das pessoas. Mas, assim, eu termino esse processo e não termino desgastado, eu não termino sem esperança, eu não termino sem sonhos. Pelo contrário, imaginando o que pode surgir dessas sementes que foram lançadas ao longo desses 30 anos. É uma coisa muito singular poder caminhar tanto tempo junto e terminar feliz e renovado, e não desgastado. Não esgotado, né? Não esgotado, É verdade, é verdade. É uma das poucas coisas que eu nunca em todos esses encontros, se a gente somar 3 por ano, 2 por ano, né? Nesses 30 anos, eu nunca cheguei perto de um encontro do PGM com aquela vontade, puxa, podiam cancelar dessa vez, né? Podia acontecer alguma coisa e ficar em casa, assim, nunca, assim, sempre foi um encontro aguardado, sempre foi um tempo feliz para mim, sabe? É como o Zé descreveu muito bem. Eu acho que o PGM me preservou, inclusive, das perturbações de outras coisas da vida e do ministério. Eu acho que ele me preservou. Acho que grande parte da minha sanidade eu devo ao PGM. PGM e a vocês. Assim, vocês preservaram minha sanidade emocional, espiritual. Acho que sem isso aí, não sei. Não sei o que seria hoje. Bom, o sentimento que eu tenho é de profunda alegria e profunda gratidão. Porque eu chego aqui, depois de 30 anos do PGM, uma pessoa muito melhor do que comecei, em primeiro lugar. Até porque estar com vocês e falar para vocês significa uma grande responsabilidade. E ter esses filhos todos na fé
porque são filhos, né? São filhos adultos. Eu tenho filhos adultos, né? Priscila e Jonathan, mas ali eram filhos também. E cuidar deles como filhos foi uma experiência profunda para mim de paternidade, muito grande. E a alegria também, porque eu olho assim, o resultado da nossa caminhada, e a igreja está em boas mãos, né, agora. A gente pode passar o bastão, tem vários aí, tem muita gente. Cada turma tem 2 ou 3 que vão fazer uma diferença grande nesse universo evangélico. E para mim, assim, foi muito importante também, porque aí eu podia dizer tudo que estava no meu coração. Inclusive algumas coisas que podiam contrariar um pouco a ortodoxia protestante. Né? É verdade, é verdade. E assim, mas, bom, então, profunda gratidão, alegria, porque eu pude crescer muito e pude ver muita gente crescer, mas assim, um sentimento que a gente deixou um legado para a próxima geração e a igreja brasileira está em boas mãos com esse legado que a gente deixou. Amém, amém. E, assim, e a minha rede relacional hoje tem muitos jovens, tem muitos filhos aí. Fiquei amigo de muita gente do PGM, amigo mesmo. Né? Conversar na minha casa, tomar café, trabalhar juntos, parcerias. Então, e eu estou vendo isso assim, crescendo, essa ideia assim, de jovens compromissados, que estão prontos a pagar o preço para servir o Senhor, e com uma espiritualidade profunda, né? Uma teologia boa, uma espiritualidade profunda, uma visão de missão também equilibrada. Então, eu estou feliz na vida com isso. Muito feliz. Obrigado, Osmar. E você? Eu queria dizer obrigada ao Osmar. Lá no começo, o Valdir falou sobre isso. O Osmar tinha um sonho de ter um espaço para desenvolver amizade masculina, ele chamava, né? Esse desafio que é o pastor, o líder, não tem amigos, é muito solitário, normalmente, não é? Um espaço para ser. Eu vi, Osmar, você ser amigo, você cultivar, acho que nutrir no Valdir, com o Valdir, uma amizade diferente, profunda, um afeto profundo. Depois, entre vocês, eu acho que essa palavra eu guardo, além de gratidão, é amizade. Amizade é possível, amizade, transparência. Acho que a gente consegue viver isso com essa turma jovem que nos ensina, que rejuvenesce a gente, não é? Essa amizade da convivência, do orar junto, do sentar junto. Obrigada, gente. Obrigada a vocês, PGMistas. Isso é um presente que deve marcar a Igreja de Cristo. É possível ser amigos, é possível ser transparentes, é possível ser coerentes, viver a fé com coerência num contexto de amizade profunda, como Jesus fez com seus discípulos. Eu acho que é uma das maiores riquezas que a gente guarda no coração, pensando no PGM, vivendo o PGM. Então, a palavra que se cumpriu no PGM, que diz assim, que os velhos terão sonhos, os jovens profetizarão. Tem muitos profetas aí entre os PGMistas, né? E a gente continua sonhando com coisas, com o reino, né? A gente dorme acordado, né? Mas eu penso... Aliás, tem uma pergunta aqui, né, que vem para a gente, do Odimar, né? E que diz, como vocês conseguem manter a mesma aparência depois de tantos anos? Bom, eu estava querendo mandar o Odimar para um oftalmo, né? Porque assim, a gente... Mas, Osmar, tu sabes que eu estava lembrando que... Não, Valdir, ele diz que tem mais cabelos brancos do que eu, é porque ele tem cabelo. Mas isso é fácil, você está careca, né? É só uma questão de aritmética. Ele tem mais cabelo branco porque tem cabelo, eu não tenho. Então, tá se você tem os cabelos brancos, já tem mais cabelo que você, né? Pois é. Eu estava lembrando esses dias, Osmar, que
A Priscila entrou, poxa. A Priscila, aliás, eu estou assim, está emocionante aqui ver, né, todos vocês participando, tá? Nomes, alguns da nossa velha geração, né? Ruth Silveira, outros que estão entrando mais jovens, né? Alguns, a Priscila, que é filha do Osmar, para quem não sabe, né? Que descobriu um pai piadista, né? Um pai que virou um grande articulador de piadas. Influência do Ziel, ele aprendeu. A gente aprende, PGM ensina. Eu acho que eu estava lembrando, mas que a gente, para quem conhece Curitiba, a gente encontrava perto de onde a gente morava e a gente caminhava quilômetros, só nós dois caminhando e conversando, e a gente ia lá no Parque São Lourenço, dava 2 voltas e voltava. Eu pensei, esse dia eu falei para você, como é que a gente aguentava esse negócio? Né? O que é a conversa ou a caminhada? A caminhada. Né? Eu não estou dizendo que o Osmar está ótimo, o PGM fez muito bem para ele. E o filho respondeu, vocês eram 30 anos mais jovens. Por isso. Eu acho que essa tem a ver um pouco com essa pergunta, né, de como que a gente chega, como que a gente encerra também os 30 anos. Acho que tem a ver com isso, tem a ver com como que nós, no caso, digamos aqui, Osmar é o nosso ancião, eu sou o segundo na fila, né? Depois vem o Ricardo, depois vem o Ziel, a Cileda e eu temos a mesma idade, né? Mas é também acho que vocês expressaram a gratidão do envelhecimento, mas é também conseguir olhar para as consequências do envelhecimento, né? A gente não tem mais a mesma possibilidade, não tem o mesmo pique, também, acho que essa é uma das outras coisas, né, Ziel, além da questão do desgaste, é a dificuldade que a gente tem de fechar capítulos. A gente vai empurrando e vai cansando e morre na praia, né? Então, a gente queria ter esse momento, esse último grupo, de dizer, olha, nós reconhecemos, nós discernimos que é hora de a gente fechar, de a gente encerrar o projeto nesses termos conosco, e de que isso também significa que a gente está olhando para o nosso próprio processo de envelhecimento. A nossa morte, espero, chegue mais perto do que a de vocês, né? E de que esse é o processo importante de a gente também trabalhar e aceitar, por mais difícil que seja, as nossas fragilidades e as nossas limitações. Acho que tem essa dimensão também, né? É verdade. E acho que fica aqui também, Valdir, uma palavra de ânimo, um testemunho para as outras gerações, as novas gerações, né? Porque não são pelo menos umas 2, 3 gerações aí que vieram, né? Os primeiros PGMistas hoje são sessentões já, né? Nós temos PGMistas de 20 e poucos anos, os primeiros... Já tem filho de PGMista aqui, então. Tem filho de PGMista. Mas assim, às vezes hoje nós temos uma tendência de tornar tudo, de certa forma, mais difícil, complexo, são várias equações que entram, mas assim, a experiência do PGM foi uma experiência singela, uma experiência que não foi marcada por uma luta para mantê-lo de pé ou para fazer dele um grande projeto, um grande programa, uma instituição, nada disso. Foi um projeto que teve algumas marcas, mas 2 marcas para mim foram importantíssimas. A primeira delas, claro, é a maneira como, através dessa amizade de nós aqui, que estamos aqui hoje nessa live, como que ela foi importante para todos nós, né? Assim, muito além do que todo mundo consegue imaginar, né? Nós nos tornamos amigos, embora geograficamente distantes, embora sem poder nos encontrar com facilidade, com grande frequência, mas essa amizade, claro, ela teve uma intencionalidade, ela tem uma presença, mas ela tem também esse fato de que a nossa identidade ela permanece em Cristo e essa comunhão permanece centrada em Cristo.
E isso fez com que nós seguíssemos. Eu queria incentivá-los a tentarem construir alguma coisa assim de longa duração. Não vai terminar com o final dos encontros do PGM. Essa amizade vai perdurar enquanto a gente viver. Ela vai. Nós, para tomar uma decisão, a gente liga um para o outro. A gente, para enfrentar um novo desafio, a gente pede o conselho um para o outro. E o próprio PGM, enquanto um programa, ele foi seguindo o seu próprio ritmo. Ele poderia ter terminado muito tempo atrás, como pode se estender para muito tempo ainda. Mas ele teve o seu ritmo, sem neuroses, sem né? Conflitos. Hã? Sem conflitos. Sem conflitos, sem essa paranoia de que precisa dar certo, precisa crescer, precisa ser grande, precisa... Não precisa, não precisa. E essa singeleza, alguém colocou aqui, falando sobre a leveza, num certo sentido tem isso, sabe? Tem seu peso, claro, né? Mas ela tem leveza, ela tem beleza, ela tem singeleza. E isso... E tem profundidade, né? E tem profundidade. Isso é possível em cada geração, em cada momento. É deixar essas coisas acontecerem, né? Uma outra coisa que eu vejo que é muito importante nessa pedagogia do PGM é que no nosso cenário evangélico, nós privilegiamos muito as ideias e compartilhamos muitas ideias. E usamos ideias como carro-chefe para muitos processos. Mas no PGM, as ideias estavam encarnadas em modelos de vida. Então, a proximidade... Quer dizer, há ideias, há teses, obviamente, a gente faz proposições, mas a vida está muito próxima, e a relação se torna o grande espaço de transformação. Então é uma pedagogia que eu diria muito mais consistente nesse sentido. Era pessoal, sempre foi pessoal. Era uma pedagogia o ensino era através do testemunho de vida e da amizade, né? Como Jesus fez. Isso. Olha esse comentário do Eliel. Osmar, fala aí. Eu lembro dele, do Larrogatti. Larrogatti. É Copa do Mundo, gente. Era Copa do Mundo. Era jogo do Brasil, era um joguinho misto, cara. Na Alex Divinas que não assistiu o jogo, pô. Osmar era profético, já sabia que a seleção não valia a pena, já sabia disso. Mas isso que o Ziel falou, gente, é legal, assim, porque o PGM nunca teve presidente, nunca teve chefe, nunca teve líder. A gente nunca teve isso. E funcionou. A igreja devia ser assim, né? Hã? A igreja devia ser assim, né? A igreja devia Osmar, não dá ideia, não, Osmar. Não dá ideia, não. A gente pode fazer uma igreja evangélica anárquica. Não, mas o que conta realmente deu certo. É a comunhão, né? O que conta é a comunhão dos santos. É bonito, é bonito. Ou seja, acho que foi o Jesus que falou que ele vai na igreja, o pretexto de deitar na igreja e fazer amigos. Se não falou, devia ter falado. Se não falou, deu a dica. E se não falou, está dentro do que ele gostaria de falar. Deveria ter falado. Então, gente, a gente tem últimos 5 minutos aí. Se a gente olha agora, daqui a um mês e pouco, né, a gente vai reunir, a gente vai fazer esse combo, onde a gente reúne o grupo 8 e depois o PGM 30 anos. Que a gente deixaria aí para esse pessoal que ainda está pensando, será que eu vou, não vou? O que a gente espera desse encontro? A gente vai precisar encerrar daqui uns minutos, mas vamos olhar para esse encontro e o que a gente gostaria de ver acontecendo, qual é a nossa oração por esse encontro? Eu espero que esse encontro seja um encontro mesmo, assim. Quer dizer, eu acho que o contexto da celebração não pode diminuir a dimensão do encontro, nesse sentido.
Então, eu acho que vai ser uma celebração distinta, não vai ser tipo celebração de 30 anos da Sociedade Feminina Missionária da Igreja, tá entendendo? É uma coisa. Não vai ser encontro da SAF. Entendeu? Vai ser. Então, assim, de que Congresso dos Jovens. De que forma esse 30 anos, com essa dimensão celebrativa, vai ser nutrida por essa expectativa do encontro de muitas gerações. Então, a gente vai ter várias camadas se encontrando, vários momentos se encontrando. Então, eu estou com muita expectativa de ver que tipo de encontro vai ser esse. Que vai ser muito único, eu acho, né? Vai ser muito único. Manter esse povo todo em silêncio no café da manhã vai ser impossível. Mas, enfim, eu creio em milagres. A minha expectativa, assim, desse, vamos chamar assim, de um PGMão, né? Assim, vai ser esse encontro assim, de todos os PGMistas. Não teremos tempo, obviamente, mas eu queria muito ouvir histórias. Assim, essa seria assim, a minha expectativa de celebração. É claro, não teríamos condições de ouvir todas as histórias, mas se você tiver história, assim, daquilo que foi marcante, daquilo que mudou, daquilo que contribuiu para alguma coisa significativa na sua vida. Pode trazer escrito, né, Ricardo? Traz escrito a história. Aliás, se todos trouxessem escrito com carbono, né? Passa um carbono no pendrive, assim, ó. Não, seria uma boa ideia, Osiel, se todos trouxessem alguma coisa escrita. Não precisa ser um texto longo, claro, mas uma coisa escrita, escolhendo uma experiência, um encontro, uma palavra, alguma coisa que teve que foi extremamente significativa. Escreva. Se não der para todos lerem, nós teremos isso como um registro desses 30 anos. E aí sim, isso para mim seria assim, simplesmente fantástico. Se eu vai ser uma lectio do Salmo. Bendize a minha alma ao Senhor e não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. Coloque os benefícios no papel. De preferência no PGM. Assim, eu sei que tem outros também, mas os benefícios do PGM. Coloque. Vai ser lindo, gente. Vai ser maravilhoso. Tem tempo para escrever ainda. Tem mais de um mês para escrever. Tem. Sileda, Osmar, uma palavra final para a gente? Que não seja... Poxa, o Ricardo colocou o meu desejo. Mas que esse encontro seja, sim, saudosismo, mas muito mais do que saudosismo, ele seja olhar para frente. Tem um título de um livro que mexe muito comigo em inglês, que é Falling Forward, caindo para frente. Que esse PGM seja isso, um começo de uma história que cada PGMista vai continuar para a glória de Deus. Amém. Bom, a minha expectativa é que a gente nesse encontro, vai ter vislumbres do céu. No louvor, nas memórias, no amor, na comunhão, na mesa. A gente vai tangenciar o eterno um pouco ali, mais uma vez. Amém. A gente tem sido isso para mim, em certo sentido. E daí a gente sai fortalecido, né, para os embates da vida, porque a gente sabe de onde veio, para onde pode voltar. Amém. O que a gente recebeu umas instruções antes de que devia ser 1 hora de programa, de live, para que seja simplesmente um esquenta, o gostinho para o nosso encontro. Por isso a gente vai terminando, chegando ao final, com esse convite para que a gente se encontre. Se você, de repente, ainda nem fez a sua inscrição, mande para a Cris. Ninguém vai ficar sobrando, não vai ficar na chuva. A gente vai conseguir hospedagem aqui em Curitiba com o pessoal, mas porque a gente queria muito esse encontro. Obrigado a você que esteve com a gente hoje. Alguns, como eu disse, né, tem gente do primeiro PGM aí, tem Nora, né, fazendo assim um pouco de comentário da sogra, que é a Carolina com a Sileda, né? Tem uma palavra bíblica, né, lá de 1 João, né, que na carta de 1 João ele fala filhinhos, né? Filhinhos. Né?
acho que a gente queria dizer isso, né? A gente que está aqui, que somos os mais velhos, que estão encerrando, né? Filhinhos, sejam fiéis naquilo que Deus tem dado. Filhinhos, amem-se uns aos outros. Filhinhos, não se esqueçam da vocação que Deus deu. Filhinhos, não se esqueçam de encontrar uns aos outros. Amém. E é nessa expectativa que a gente caminha para daqui a umas semanas. E, filhinhos, escrevam. Mesmo você que mora longe, está em outro país, escreva. Pode mandar. Se você não puder estar presente, escreva. Osmar, você pode nos despedir com a bênção? Sim. Ou então com uma doxologia. Isso. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, Abba, Adonai Elohim. Glória ao Filho, o Cordeiro no trono. Glória ao Espírito Santo, o sopro divino no ar. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém. Muito obrigado, gente. A gente se encontra daqui a pouco. A gente quer estar junto e a gente vai estar junto. Passe bem com todos. Podemos continuar um pouquinho nas costas aqui? Podemos. Tá bom. Tchau, gente.